Querido Deus, muito obrigada por essa manhã de sábado, por mais um dia que se inicia. Gostaria de pedir também que o que formos discutir e olhar um pouco mais a fundo hoje seja de proveito e de algo que venha acrescentar para a nossa mudança, para nosso comportamento em relação a nós mesmos, as pessoas e a nossa sociedade. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. É, ainda não tem um título, né, o estudo, mas o que eu gostaria de conversar com vocês e convidar a vocês a dialogar comigo nesta manhã é sobre discurso. O discurso da direita em relação aos últimos anos da política brasileira, onde fica mais do que claro, né, de que o Brasil ele está dividido entre a direita e a esquerda. E será que existe uma forma na qual a direita e a esquerda elas se comunicam? Ou será que os dois lados se comunicam da mesma forma? Mais para frente, nós vamos olhar discursos de alguns representantes políticos e também de um representante da religião aqui no Brasil, mas levando em consideração, eu não sei se todos vocês e todas acompanharam aquele ato que aconteceu em 25 de fevereiro na Avenida Paulista. É esse acontecimento, tá bom? Eu sei que está bem no início do estudo, mas eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta, eu não espero uma resposta. Se vocês não quiserem responder aqui para todos, mas a segunda, sim, eu gostaria de ouvir pelo menos a opinião de uma pessoa. Tudo bem? Então, a primeira pergunta é: o Brasil, ele é ou ele pode ser considerado um país conservador? Se a sua resposta for sim, mesmo ele sendo conservador, o Brasil ele é um bom país para viver? Por quê? Se a sua resposta for não, mesmo não sendo conservador, ele é um bom país para viver? E por quê? Alguém poderia dizer o que pensa a respeito, por favor? Hi, Sim, bom dia. Então, eu acredito que o país é um país é plural, né? Mas falando de maioria, eu acredito que o país Brasil é maiormente conservador. Se eu não me engano, talvez não vou ter o dado específico, mas um dado em relação ao aborto, que eu acho que a maior parte da população, não sei se 60% das pessoas são contra o aborto. Então, eu acho que isso é um indicativo, não que seja o único, né? Claro que é um conservadorismo também digamos assim, seletiva. Eu sou conservadora onde eu quero e onde eu quero ser mais, viver a minha vida mais, né? Ir para as minhas festas, beber o que eu quero beber, enfim, daí conservadorismo não existe. Mas eu acredito que o Brasil é um país bom de se viver em alguns aspectos, em termos de abundância, de diversidade, o nosso povo tem coisas boas, mas em outros aspectos não. Para uma mulher, por exemplo, não é um país muito bom para se viver, é um país violento, né? Com altas taxas de feminicídio, onde uma mulher não pode fazer um aborto, tem todas essas restrições, né, aos direitos reprodutivos da mulher, enfim, então não acho que seria um país bom para viver nesse sentido. sim. Obrigada, Lara. Alguma outra pessoa gostaria de dizer o que pensa a respeito?
Bom, acho que não, então eu vou continuar. É, Hein, Rayane? sim, oi. Então, eu queria adicionar também ao que a Lara colocou, que o Brasil também é um país que tem um racismo velado, né? Mesmo na política, né, nós temos racismo sistêmico no país, é velado em certos pontos, em outros pontos é muito claro, mas adicionando ao que a Lara falou, a gente pode também adicionar aí o racismo. Com certeza. Ahn, então, bom, eu gostei sim das respostas de vocês, mas o que eu gostaria também de perguntar, mas eu não vou esperar uma resposta agora, é, o Brasil ele tem, né, alguns quesitos que fazem ele ser um bom país para viver, mas o que faz o Brasil ser um bom país para viver? Ele segue alguma coisa, algum modelo? O que é? Com essa pergunta, nós vamos continuar, tá bom? É, há uma área da educação e da ciência é, que estuda essa questão de sociedade, de espectros políticos e tudo mais. Existe uma teoria do filósofo e sociólogo chamado Karl Marx, onde ele, no livro, né, A Ideologia Alemã, que ele escreveu juntamente com o Friedrich Engels, é, né, lá esse livro foi lançado em 1942, aqui no Brasil, mas ele retrata a história da Alemanha um século antes, tudo bem? Nesse livro, eles fazem a afirmação de que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante de uma sociedade. Ou seja, ideias dominantes seriam as atitudes, as crenças, os valores, valores morais compartilhados pela maioria das pessoas em uma determinada sociedade. A ideologia dominante, essas ideias dominantes, elas moldam como a maioria da população pensa sobre a natureza da sociedade, seu lugar nela e sua conexão com uma classe social. Deu para entender um pouco sobre o que seriam ideias dominantes? Sim. Obrigada. Então, agora eu gostaria de fazer vocês pensarem, né? Quais seriam as ideias dominantes do Brasil e qual é a classe dominante do Brasil. E para isso, eu vou citar aqui uma filósofa e escritora brasileira chamada Marilena de Souza Chauí. Alguém conhece a Marilena Chauí? A Marilena Chauí, ela, como eu disse, ela é uma escritora e filósofa brasileira. Ela é professora também emérita de História da Filosofia Moderna e ela é considerada uma das pessoas mais intelectuais do Brasil. Ela foi muito atuante na política, ela também foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, o PT, e ela foi uma das pessoas que tentava combater a ditadura militar. Ela viveu nesse período e atuava politicamente também. Ela foi secretária da Cultura
no município de São Paulo durante a gestão da prefeita Luísa Frontina. E algo que a Marilena Chaui, ela sempre ressalta como uma preocupação que ela tem é em relação à desigualdade e à exclusão social, que são traduzidas na ausência de direitos de cidadãos e cidadãs brasileiras. Em uma entrevista chamada Percursos de Marilena Chaui, Filosofia, Política e Educação, ela afirma que o que mais a aflige na sociedade brasileira é a adesão irrefletida e completa dos brasileiros às narrativas difundidas pelos meios de comunicação e o autoritarismo do país, marcado pela hierarquização, onde um superior manda e os inferiores obedecem. Em uma outra entrevista também que tem disponível no YouTube, que se chama Democracia e seus Obstáculos, com Marilena Chaui, a aula 2 da primeira parte, ela aponta nessa entrevista que o caráter autoritário da sociedade brasileira é um grande obstáculo à democracia. E essa democracia a qual ela se refere é em um sentido mais amplo. A democracia com uma mentalidade de igualdade, né, uma mentalidade democrática que vai além da política. A Marilena, ela escreveu diversos livros e em um desses livros, que é do ano de 2006, chamado Cidadania Cultural, o Direito à Cultura. Esse livro tem uma compilação de vários artigos que ela escreveu ao longo da vida e ao longo do trabalho como secretária da Cultura, onde ela comenta, né, em relação a como a sociedade poderia criar uma cidadania cultural para todas as pessoas. Na introdução, na parte de apresentação, ela relata que a comunicação da direita aqui no Brasil, ela é uma comunicação mais simples, mais direta do que a comunicação da esquerda, porque a direita pode se comunicar sobre as ideias dominantes. O senso comum é de direita, por isso a comunicação de direita, ela tem uma tendência de ser mais objetiva, tem menos referências, não dá, assim, digamos, tantas voltas como a esquerda, né? Já para a esquerda poder se comunicar em relação a algo, é preciso realizar 4 trabalhos ou 4 movimentos simultâneos. O primeiro, a primeira coisa que a esquerda precisa fazer é desmontar o senso comum social. O segundo é desmontar a aparência de realidade e verdade que as condições sociais e as práticas existentes parecem possuir. E aqui eu vou citar um senso comum. Senso comum são teorias ou crenças ou ideias que não são provadas cientificamente, mas que, se falarmos, a maioria das pessoas compreendem. Vocês já ouviram aquela frase, aparência não é essência? E por isso precisa de análise. O terceiro seria reinterpretar a realidade, revelar seus fundamentos secretos e suas operações invisíveis para que se possa compreender e explicar o surgimento, as formas e mudanças da sociedade
e da política. E o quarto seria criar uma fala nova, capaz de exprimir a crítica das ideias e práticas existentes, capaz de mostrar aos interlocutores as ilusões do senso comum e, sobretudo, de transformar o interlocutor em parceiro e companheiro para a mudança daquilo que foi criticado. Resumindo, transformar o ouvinte em agente, né? Então, por isso que a esquerda não pode simplesmente dizer que o bandido bom é o bandido morto. Primeiro, quem define quem é bandido ou não e quem julga quem é bandido ou não. Segunda coisa, né? Muitas vezes a noção de crime é uma construção social. Existe um jornal chamado Carta Capital, que ele publicou em 12 de setembro de 2018 que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo e que aprisiona cada vez mais. Mas a gente também precisa falar um pouco sobre o que opera por trás desse, digamos, sistema. Vou citar um exemplo. Vocês conhecem ou já ouviram falar sobre o Thor Batista, filho do Eike Batista, que era uma pessoa aqui no Brasil que trabalhava com petróleo, mineração e tudo mais? Em março de 2012, o Thor Batista ele estava dirigindo em alta velocidade, sem documento, acima do limite, né, que pode, acima do limite de velocidade, e ele também estava com uso de entorpecentes, e ele acabou atropelando um ciclista lá nas ruas do Rio de Janeiro. O ciclista se chamava o Anderson Pereira dos Santos. O Anderson acabou perdendo a vida. E o Thor, ele foi absolvido em segunda instância por dois dos magistrados que estavam avaliando o caso dele. E aí a gente precisa se perguntar, e se fosse ao contrário? O Anderson Pereira era da periferia, né, e era negro também. Se fosse ao contrário, se o Anderson Batista tivesse feito isso com o Thor, né, filho do dono do magnata do petróleo, talvez não seria assim, né? E essa ideia de punitivismo penal que existe nas ideias do bolsonarismo, como vamos todos comprar fuzil, um povo armado, né, não é atacado, ou essas ideias assim de violência só alimenta a extrema direita, porque a gente compreende que a raiz do problema é muito mais do que realmente você sair dizendo quem é bandido e tirar a vida dessa pessoa. Se a população brasileira toda fosse armada e a solução para todos os crimes que acontecessem fosse isso, né, de a gente resolver isso com fuzis e armas, nunca queríamos acabar com essa desigualdade e com essa violência que já existe e que cresce cada vez mais. Porque o problema, a raiz disso, está numa construção social em que, e também do processo de hierarquização, onde uns são superiores aos outros e nem todos têm a mesma oportunidade. Enfim,
Então, quando Bolsonaro ele faz essa declaração, vamos todos comprar fuzil. Quando ele usa todos, dá a entender que ele está realmente se referindo a todas as pessoas. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Eu não entendo muito assim de armas e essas coisas, mas eu sempre soube através do senso comum que fuzil é uma arma, além de ser potente, é uma arma muito cara. Não é fácil adquirir uma arma dessa. Então, quando ele fala, vamos todos comprar fuzil, todos quem comprar fuzil? É, né? Então, é mais ou menos esse exercício que a Marilena Chauí diz que precisamos realizar. A esquerda precisa realizar. Da mesma forma que não podemos, apesar de sermos cristãos também, acreditarmos em Deus, nós acreditarmos que podemos constituir família, mas essa frase, Deus, pátria e família, quem trouxe essa frase? O que realmente está por trás dela? Quem é o Deus que eles estão falando? Qual modelo de família? Quem pode realmente constituir família aqui? Precisa pensar um pouco sobre isso também. E agora eu gostaria que nós entrássemos em uma outra questão, que é em relação ao senso comum e senso comum religioso no Brasil. Alguém poderia me dizer o que é senso comum? Desculpa, o que seria senso comum religioso no Brasil? Alguém? Nunca ouvi esse termo, Rai, mas seria em relação às coisas que as pessoas acreditam, digamos assim, como um todo, digamos assim. O senso comum religioso é contra o aborto, não aceita pessoas LGBT. Eu pensaria nisso, ao menos. Exatamente. O senso comum, ele é um conhecimento popular que ele não é atestado cientificamente. O senso comum religioso seria também o conhecimento que temos entre as religiões, mas que não tem esse senso comum, ele não é de uma determinada, de uma igreja específica, por exemplo, ou de uma religião específica. Religião, sim, seria, porque no caso estamos falando do cristianismo. Apesar de, no Brasil, haver outras religiões além do cristianismo, nós sabemos que a religião predominante no Brasil é o cristianismo. E dentro do cristianismo, aí sim temos as classificações, né? A Igreja Apostólica Romana, os evangélicos e tudo mais. Então, um senso comum, eu vou citar um exemplo, um senso comum religioso. A maioria de nós acredita naquela frase que existe o bem e o mal. Todos nós, né? Todos, não generalizando, tem que ter cuidado com isso também. Outro senso comum do cristianismo: Deus é quem dá a vida, Deus é quem tira a vida. Cada pessoa tem, né, a vida da pessoa foi escrita por Deus desde que ela nasce, desde que ela morre. Quando estamos falando isso, nós estamos falando de coisas, de assuntos relacionados ao cristianismo e nossas crenças. Então, outra ideia também no cristianismo, e algo que é do senso comum, e eu gostaria de tentar ilustrar isso com dois exemplos, é em relação ao caráter que Deus possui. Vocês se lembram? Eu vou citar um exemplo mais antigo e um mais recente.
Mas vocês se lembram daquele grande navio que foi construído, que se chamava Titanic? E aí parece que alguém que construiu o Titanic disse que nem Deus poderia afundar esse navio. E aí esse navio bateu em um iceberg e afundou. Todas as pessoas morreram. Por muito tempo, no senso comum religioso, existia o pensamento de que Deus afundou aquele navio porque ele queria provar para aquela pessoa e para as outras pessoas de que não podemos subestimar o poder que ele tem. E aí outras pessoas começam a dizer: mas será que é justo? Se Deus ele é justiça, ele mataria todas as pessoas por causa da frase de uma pessoa? Uma, é, outro exemplo mais recente. Não sei se vocês se lembram, mas antes da pandemia, no período do carnaval, teve aqui no Brasil o desfile, né, das escolas de samba e houve um desfile e o tema era em relação à religião e mostrava, né, pessoas vestidas como se fossem anjos maus, o Satanás, e outra pessoa vestida como se fosse Jesus. E ao longo do desfile, essas pessoas vestidas de anjos maus, elas de certa forma maltratavam Jesus. O cristianismo, né, os cristãos, rapidamente se sentiram ofendidos com isso. Falaram que não pode haver pessoas fazendo isso. Como assim o mal ele está maltratando Jesus? Não pode. E surgiu algumas teorias de que Deus castigou essas pessoas e o mundo inteiro por causa disso, mandando o coronavírus. Eu não sei se vocês ouviram algo a respeito disso. Então, o senso comum é também as ideias dominantes aqui no Brasil. Por isso que quando falamos de direitos reprodutivos das mulheres e falamos de aborto, é muito difícil, porque o que o cristianismo diz? Que Deus é quem dá a vida, e a partir do momento que uma vida está sendo gerada, Deus ele está contando até mesmo os fios de cabelo dessa pessoa. Então, como que nós podemos tirar uma vida, matar ela? Isso é pecado. Né, direitos da comunidade LGBTQIAP+. Não existe isso. Deus criou homem e mulher e ele condena qualquer outro tipo de relação que não seja essa. E antes de nós entrarmos nesse assunto do discurso religioso na política, eu gostaria também de ter teorias desse tipo sobre o HIV também, que ele seria um castigo devido à moralidade depravada. Sim, eu também já ouvi sobre isso. Então, são essas coisas que moldam as ideias dominantes e o senso comum, mas que essas ideias não são exclusivamente da Igreja Católica Apostólica Romana ou da Igreja Evangélica, ou da Igreja Adventista, da Igreja Assembleia de Deus, mas sim do cristianismo. Outra coisa também em relação ao senso comum, antes da gente entrar nesse assunto do discurso religioso na política, é em relação ao que o bolsonarismo tem feito.
O Nicolas Ferreira, né, que é o deputado federal, e eu gostaria de falar um pouco mais sobre ele à frente, ele fez um discurso no parlamento, né, ele foi falar assim que as pessoas queriam que não houvessem aquele ato, né, que não fizessem aquilo, que não mostrassem para o Brasil e para o mundo que o país é de direita e que o Brasil seria verde e amarelo novamente. E ele começa o discurso falando que era bom quando quando os assuntos lá no parlamento era o Bolsonaro chamando a mulher de algum outro deputado de feia, e não que aquilo não era verdade. Sempre tem essa ideia de brincar um pouco com as regras da língua portuguesa, onde você fala uma coisa, aquilo fica de uma forma meio que indireta, mas você está falando sobre algo ali. E aí ele fala, eu acho que esses, as pessoas que estavam lá no alto da Avenida Paulista foram contadas pela Dilma e a conta foi conferida pela, o sobrenome dela é Leitão, eu não me lembro agora, eu não anotei aqui. Enfim, vocês já viram o tanto de memes na internet onde a Dilma tem recortes de falas da Dilma onde ela erra contas matemáticas? Obrigada, Miriam Leitão. É muito isso. As mulheres, o senso comum, a gente já acredita nisso, de que as mulheres não são da área de exatas, não são, né, não dominam a matemática. Então, a Dilma é exatamente isso. Ela erra uma conta simples de matemática. Olha só, a presidenta, né? É assim que as pessoas têm essa visão. E também isso, o bolsonarismo trouxe essa questão da retórica do ódio, onde nós, onde as pessoas, nós não, as pessoas não conseguem falar de um determinado assunto e citar outras pessoas sem diminuir elas. Então, a esquerda está toda errada, a esquerda é o mal do Brasil, né? A esquerda que só tem pessoas burras, também tem isso. Mas isso não é algo novo, não é exclusivamente novo. O bolsonarismo apenas, de certa forma, despertou ainda mais esse lado da extrema-direita. Bom, alguém gostaria de dizer algo? Acredito que não. Então, agora eu gostaria de passar para outra parte, que é o discurso religioso no ato de 25 de fevereiro. Alguém poderia me dizer o que foi esse ato? Alguém acompanhou? Rayane, o que você perguntou? Se você repete, por favor. Eu perguntei se alguém poderia dizer o que foi aquele ato na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. O que aconteceu? O que foi aquilo? Eu acredito que ele foi um ato antidemocrático. Antidemocrático por quê? Acredito por conta
do que a Polícia Federal está fazendo, né, em função de várias descobertas, depoimentos, contra, a minha opinião, né, contra, assim, indo de contra a posição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de um ato contra o próprio governo do Lula, né? Eu acho que acredito que também pode ser uma maneira, como a extrema-direita perdeu o poder, né? Então, eles estão irritados com isso e talvez, como estão fora do governo, eles estão agindo assim, acredito que vai continuar também. É uma forma de protestar contra o governo. Enfim, de forma geral, acredito que é contra o ter perdido, né, a posição do governo e não estarem mais diretamente ligado ao governo, né? E o que também chama atenção é a postura de lideranças religiosas, né, aliadas a esse ato, né, pessoas bem de frente lá, concordando com tudo aquilo. Obrigada. Rayane, Sim, talvez complementando aí o que o Marcos disse, né? Ele, durante essa, esse acontecimento, essa passeata, não sei como dizer, ele pediu anistia, né? Ele pediu anistia aos presos da data de 8 de janeiro, e, claro, se essas pessoas investigadas por por tentarem esse golpe, né, de Estado, ele também estaria incluído, né, nessa anistia, ele próprio. Então, eu acho que é, sim, antidemocrático, e a intenção, no final das contas, é ele, como um criminoso, também ser anistiado, né? Então, se acontece a anistia, se a anistia que ele pede é aceita, não é só as pessoas que estão presas com relação ao golpe de Estado, ele também teria acesso a esse benefício. obrigada, Rose. Gabriel e depois a Carol. Oi, você perguntou qual que era o propósito, né, dessa manifestação? É, assim, até onde eu lembro, eles tiveram muita cautela para não haver nenhuma manifestação contra o Alexandre de Moraes. Tá? Eles foram muito cautelosos de não dizer nada antidemocrático, tá? Que possa prejudicar o processo que está em andamento, né? Isso foi divulgado antes por eles mesmos, para não levar banners, né? Tipo, contra o STJ, etc. Então, eles estavam propondo, né, que fosse uma manifestação em prol do Estado de Direito, né? Isso é muito irônico, né, que isso foi vendido dessa forma. E eu acho que a ideia era demonstrar se vender como vítima política, né? Que todo esse processo estava sendo feito só por motivação política, etc., né? Então, eu acho que a ideia foi justamente essa, né? De tentar vender essa imagem que, olha, a gente está aqui apenas usando do nosso direito, né, de se manifestar, um direito constitucional e tal, e a gente sempre respeita as regras, e por isso que tentaram muito, assim, re, é, reprimir essas falas extremistas, que em outro contexto a gente já ouviu de sobra, né? Sim, obrigada, Gabriel. Carol, você tem sua mão levantada?
Eu tô com a mão levantada, assim. Rai, eu tava escutando um podcast hoje de manhã, não sei o quanto que preciso, correto ele, tá? Mas ele tava falando justamente sobre esse ato aí de 25 de fevereiro, né? É, em como a gente não precisaria necessariamente classificar ele como um ato antidemocrático, mas como uma tática, né, que o Bolsonaro tem de reunir essas pessoas para mostrar como ele tem pessoas que estão ao lado dele. E eu acho que no nosso sentido, a gente observando de fora, a gente vê como mesmo o Bolsonaro estando fora, o bolsonarismo permanece firme, né? Assim, e esse bolsonarismo sendo um conjunto de ideias, de valores que reúnem pessoas de diferentes perspectivas dentro do Brasil, como as pessoas do agro, como as pessoas religiosas, como pessoas que são contra, sei lá, racistas, pessoas contra os LGBT, pessoas contra direitos reprodutivos da mulher. Então acaba que tudo isso, esse bolsonarismo tem esse poder de juntar todas essas pessoas. E eu acredito sim, né, que eu concordo com o Gabriel, no que ele disse. Aí, e com o que a Rose disse também, né, falando sobre a anistia política e tudo, mas eu não sei se eu consideraria isso como um ato antidemocrático, nesse, pontualmente, né? Obrigada, Carol. A anistia, a lei da anistia não é a primeira vez que nós estamos lidando com ela na história do Brasil, né? Já aconteceu uma vez durante o período da ditadura militar. Também pediram anistia e o Bolsonaro também, diversas vezes, ele já comentou sobre isso, né? Para que procurar os corpos daquelas pessoas que morreram? Aquilo ficou para trás, mas se ficou para trás, porque ele está sempre elogiando o Coronel Ustra, né? Coisas assim, né? Coisas para se pensar. É, tudo bem, vamos seguir. Existe o discurso no qual eu gostaria de comentar um pouco com vocês, é esse discurso religioso que eles estavam fazendo para aquelas pessoas ali. Então, eles fizeram realmente um vídeo falando que aquilo seria um ato pacífico. Eu vi vários representantes dizendo isso. A Michelle Bolsonaro, né, também ela fala em parte do vídeo que aquilo era para mostrar que o Brasil realmente, de fato, ele é a favor da pátria, Deus, pátria, família e liberdade. E durante esse ato, os representantes ali, eles vão fazer o discurso deles para as pessoas. E o que chamou muita atenção, todos, né? Mas o discurso da Michelle Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, que é o deputado federal de Minas Gerais, e o do pastor Silas Malafaia. Ele começa o discurso dele, ele não fala totalmente de religião, ali, da linguagem religiosa, mas ele termina o discurso dele com uma oração. E o Silas Malafaia, ele tem uma representação assim muito grande no bolsonarismo, mas às vezes a gente nem consegue se lembrar que ele não é um político. Assim, ele não é formado, não tem uma carreira política, digamos assim, como as outras pessoas. Eu vou pedir ao Gabriel para compartilhar os textos. Eu transcrevi o discurso da Michelle Bolsonaro e do Nicolas Ferreira, e gostaríamos que lêssemos e tentássemos discutir um pouco sobre. Tudo bem?
Alguém poderia ler, por favor, esse texto, o primeiro texto? Posso ver? Sim, Rose, obrigada. Tá. Michele Bolsonaro. Por um bom tempo, nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou. O mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação, porque eu creio em um Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que é capaz de restaurar, de curar a nossa nação. Rose, eu posso fazer uma pergunta para você? O que Sim, você vê nesse texto, nesse discurso da Michele Bolsonaro? bom, é a união de igreja e Estado que eles fazem aqui, né? É, de que antes eles não poderiam fazer essa mistura, mas que agora eles precisam fazer isso porque para combater o mal, né? Que sem essa junção o mal se apodera. Pelo menos é o que eu tenho, o que eu entendi, né? E que isso sim é a libertação. E é isso, que é colocando a responsabilidade em Deus, né? Dessa resolução de tudo, dessa restauração, como ela diz. Não sei se é isso que você queria ouvir. Sim, é isso mesmo, Rose. Quando ela fala que chegou o momento agora da libertação, ela está falando aqui, será que o Brasil ele está preso a algo, ele está preso ao mal? E o que seria esse mal? O mal seria a esquerda? Ahn, e também todos eles, de certa forma, vão falar, Deus cure essa nação. O que significa isso? Deus cure essa nação. A nação ela está doente, ela está tomada por algo muito ruim que está acontecendo, que só Deus pode intervir. O que será que tem por trás desse discurso? E aqui ela usa o senso comum do bem e do mal, que todos nós somos capazes de entender essa relação. Tem pessoas que acreditam que existe o bem e o mal dentro delas mesmas, o bem e o mal em relação a coisas. Tem coisas que são erradas, coisas que são certas. Na religião também tem o caminho que é o caminho certo, o caminho que é o errado. E estamos levando essas ideias de senso comum, de ideias dominantes, para a política também. Olha, nós estamos do lado errado. Se ficarmos do lado errado, o que que vai acontecer? Esse lado ele não pode existir, só pode haver um caminho, que é o certo. E tem a continuação do discurso dela, Ariane, sim, só para fazer um comentário até dessa parte do discurso, né? É que, da forma como ela fala, o problema só pode ser solucionado de uma maneira, com a religião. É que sem a religião, o mal vai continuar, os problemas vão continuar. A culpa é da falta de religião envolvida na política, né? Então, com o envolvimento da parte religiosa é que vai haver a solução. exatamente. Obrigada, Rose. Gabriel, você poderia, por favor, colocar o segundo texto? Aqui, uma coisa que eu gostaria de explicar para vocês. Eu assisti toda essa. Eu acompanhei todo esse movimento que eles fizeram, e com
completo seria aproximadamente 3 horas de duração de vídeo. Então, eu peguei partes da Michelle Bolsonaro, eu peguei o discurso dela todo e eu coloquei em 2 partes. E do Nicolas Ferreira, eu não peguei o discurso dele todo, porque é um discurso mais longo, e o do Silas Malafaia também. Mas, aqui, a segunda parte do discurso dela, eu tentei transcrever ele. Quando a gente transcreve algo que alguém está falando, precisamos nos atentar a não, na hora de ler e na hora de pontuar esse texto, não fazer com que esse discurso se transforme em algo da maneira que eu quero ler e que eu quero enxergar o que ela está falando. Então, eu tentei seguir as normas da língua portuguesa, aqui a linguagem formal, tá bom? Alguém poderia ler esse outro texto, por favor? Eu mesma vou ler, tá? Rayane, posso ler? Sim, pode ler, sim. Tá, só um momento. Segunda parte, Michele Bolsonaro. Meus amados, aqui quero direcionar minhas palavras para as mulheres. Como é difícil disputas. Vereadoras, prefeitas, para nós mulheres, estamos à frente da política. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Beijo, irmã Hilda, te amo, amada. Sim. A Michelle Bolsonaro aqui, ela faz questão de falar exclusivamente para as mulheres. Quais são as mulheres que a Michelle Bolsonaro está falando aqui? Ela começa, né, falando como é difícil para as mulheres, para as deputadas, vereadoras e prefeitas, para nós mulheres estarmos à frente da política. E aí, né, ela faz o engrandecimento ao nome de Deus e depois ela termina: beijo, irmã Hilda, te amo, amada. Vocês sabem quem é a irmã Hilda? A irmã Hilda, ela é uma senhora idosa, ela é uma mulher preta, né? E ela é do Partido Liberal, o PL. E ela, em algumas vezes, ela é reconhecida como a senhorinha que anda com a Bíblia nas mãos. Ela já fez declarações de que Deus revelou para ela que ela deveria votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o Messias, ele tem um propósito chamado de que é de restaurar essa nação. Então, quando ela fala como é difícil para nós mulheres, e ela justamente cita a irmã Hilda, ela está falando de quais mulheres aqui? Das mulheres pretas? Sim, das mulheres pretas e das mulheres também que são Cristãs. 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 Ai, Sim, e ela tenta com isso tirar o foco do que é o estereótipo de pessoa da direita brasileira, né? Que é um homem que tem uma classe social boa, que é branco e que defende o porte de armas. E aí ela coloca, então, né, essa figura dessa mulher. exatamente. Obrigada, Carol. E também, quando ela está falando aqui que ela faz beijo, irmã Hilda, te amo, amada, a irmã Hilda é a representação do modelo de mulher ideal brasileira, que é aquela mulher cristã,
conservadora, heterossexual, cisgênero, né? Aquela que defende a família e tudo mais. Agora, eu gostaria de falar sobre outra pessoa, que é o deputado Nicolas Ferreira. Antes de falar dele, aqui no Brasil, o senso comum, até um tempo atrás, a maioria acreditava que as pessoas mais velhas são conservadoras e as pessoas mais jovens são liberais. Mas agora, no bolsonarismo, nós vemos que essa realidade não é tão bem assim. O Nicolas Ferreira, ele é o deputado federal de Minas Gerais, ele é o mais votado da história aqui de Minas e ele é o deputado político que tem mais influência nas redes sociais de todo o Brasil. E algo que chama a atenção, primeiro, ele é muito jovem, segundo, e quando a gente fala isso, não estamos subestimando a capacidade dele na política só porque ele é jovem, mas além, né, dele ser muito jovem, a aparência dele também chama a atenção, a aparência física e também as ideologias que o Nicolas Ferreira tem. E eu vou dizer além que o Nicolas Ferreira é a representação da maior parte de nós jovens aqui no Brasil. Existem uma quantidade muito grande de jovens conservadores com esses mesmos pensamentos e ideologias. Em 8 de março do ano passado, no Dia das Mulheres, né, no Dia Internacional das Mulheres, o Nicolas Ferreira, ele vai fazer um discurso no parlamento e ele pede a palavra. E ele faz um discurso onde ele fala que a esquerda estava dizendo que ele não tinha lugar de fala, mas que ele havia resolvido esse problema e que ele, hoje, ele estava, naquele dia, né, ele estava se sentindo a deputada Nicole, ele estava se sentindo mulher. E aí ele coloca uma peruca e ele fala que as mulheres elas estão perdendo o espaço por homens que se sentem mulheres. E esse discurso, não foi só isso que ele disse, foi considerado transfóbico, né? Ele foi acusado. E agora, esse ano, o Nicolas Ferreira, ele foi considerado presidente da Comissão da Educação, eu acho. E uma das coisas que está sendo tratada com ele é a questão do uso do pronome neutro na língua portuguesa. A Renilde trouxe um estudo muito bom em relação à linguagem inclusiva, então eu acredito que vocês podem aprender um pouco mais sobre isso também, onde ele fala que ele faz o discurso dele e ele pergunta, olha, eu sou o entrevistado aqui, quando alguém faz essa pergunta para ele a respeito do pronome neutro. Mas eu poderia te perguntar, você acha ridículo quando eu coloquei aquela peruca e falei que me sentia a deputada Nicole? Então, eu também acho ridículo quando um homem se sente mulher. Enfim, não tem a possibilidade na extrema-direita de pronome neutro e nem direitos para essas pessoas que precisam ser incluídas. Enfim, Posso fazer um comentário? pode. Porque eu lembro na época, quando ele fez isso da peruca e tal, né, foi condenado, foi bem feito, né, as condenas que fizeram contra isso, a transfobia que isso implica e tal.
mas você usou a palavra de não subestimar ele. E é muito importante isso, porque se a gente pode estar falando de o quão transfóbico isso é, mas a gente também precisa falar do quão inteligente foi o que ele fez. Porque ele tá, quando ele fez isso, ele tá chamando a vários grupos ao mesmo tempo. Não são grupos transfóbicos, não são os cristãos, não são os libertários que não gostam dessas coisas. Ele também está chamando a grupos feministas. Tem grupos feministas radicais que são contra os direitos das pessoas trans e que já têm discurso, mesmo que não são pessoas de direita, são grupos feministas e tal, mas elas entendem que os homens trans são um perigo para os direitos das mulheres. Então, a, só isso, a repercussão do que ele fez vai além dos conservadores. Então, é uma ação muito. Tem que ser olhada bem, não simplesmente ficar. É um bobinho de 20 e poucos anos que se acha o melhor. Vai além. Eu concordo. O Nicolas Ferreira, muitas pessoas da direita veem nele pelo tamanho da capacidade que ele tem e o quanto ele é firme, né, nessas ideologias que ele acredita, que ele será o futuro presidente do Brasil. Eu acho que ele não pode se candidatar ainda, mas futuramente sim. Assim, não dá para falar que ele vai se candidatar, mas ele tem seguido, sim, na carreira política e ele tem se destacado muito. E o que mais me chama a atenção é a quantidade de pessoas jovens que apoiam ele. Enfim, para concluir tudo que eu gostaria de ter falado com vocês hoje, do discurso da direita e da esquerda, o discurso da direita tenta trabalhar o senso comum para que as ideias dominantes continuem dominando sempre. Um dia, para que a ciência pudesse crescer, fazer novas coisas, os direitos humanos, para que eles pudessem entrar em vigor, pessoas tiveram que lutar contra esse senso comum também. E o que o bolsonarismo está fazendo, apesar de ter trazido coisas novas que são únicas do movimento bolsonarista, mas não tem tantas coisas novas assim. Nós estamos voltando para acontecimentos do passado também que não são novos. E quando fazemos isso, estamos nos recusando a seguir adiante. É como se aquela luta, né, que antes, eu vou citar isso, vou tentar exemplificar isso com um exemplo. Antigamente, acreditava-se na teoria do sexo único, né, que só existia homens e todos possuíam pênis e a mulher também possuía pênis e era invertido. Pessoas saíram desse senso comum através da ciência e descobriram que mulheres e homens possuem órgãos sexuais diferentes, funções diferentes. Essa luta e esse conhecimento chegou à mudança, a uma revolução, mas isso não para somente por aqui. Precisa avançar um pouco mais. Quando nós chegamos agora no século XXI, nós queremos fazer com que voltemos para as teorias do passado e fiquemos somente com isso e nada mais, porque essa é a solução para os problemas, né? Para essas questões que estão acontecendo ultimamente no país. E se todos acreditamos nessas ideologias do mal, que seriam as ideologias da esquerda, que são mais consideradas, né, liberais, porque pensamos de uma forma revolucionária,
em muitos quesitos, o bem nunca vai poder existir aqui no país. Enfim, eu vou terminar por aqui e eu gostaria que terminássemos com uma oração. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Acho que não. Então, Rose, você está aqui? Estou. Você poderia, Rose, terminar orando por nós, por favor? Claro. Obrigada. Quem puder nos acompanhar em oração, ajoelhem-se. Quem puder. Deus de amor, de bondade, de conhecimento, queremos agradecer por mais um sábado, por esse estudo e pedir que possas nos abençoar com reflexões a respeito do que estudamos e da semelhança que tem com estudos que tivemos sobre os Estados Unidos e os assuntos relacionados às revoluções que ali tiveram como primeiro e segundo grande despertar, e que nós possamos estar conectados com aquilo que estamos aprendendo em cada estudo que temos, que nos faz crescer e entender um pouco mais, ter uma visão ampla de como as coisas estão se encaminhando e como a religião tem sido usada para empoderar a política. Queremos agradecer pelo estudo da Rayane, mais uma vez, pedir que o Senhor continue conosco neste sábado e entendermos que a compreensão desses estudos que temos é fundamental para que nós possamos também saber quais as atitudes que devemos tomar fazendo parte desse movimento, que possamos continuar estudando e buscando e refletindo e também praticando. Te agradecemos mais uma vez, pedimos que continues conosco e abençoe a cada pessoa que participou ou que participará desse estudo. Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.